Canal YouTube Eli Correia Oficial, não esqueça, dê aquele like, isso ajuda muito o nosso canal. Faça aquele joinha e acione o sininho. E estou esperando também a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal para que a gente chegue logo aí, quem sabe, a 1 milhão de inscritos. Já estamos com mais de 650 mil, é ou não é? E olha, pessoal, só para vocês terem ideia, já são quase 200 milhões de visualizações. É um estouro o nosso canal, o Canal da Saudade Eli Correia Oficial. E você também pode mandar a sua história para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu também espero a sua saudade, a sua carta, para eu poder narrar aqui, tá bem? No nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a paralisia do sono e suas trágicas revelações. Lembro-me de quando eu era pequena e minha mãe saía para trabalhar. Eu, com 10 anos, cuidava do meu irmão mais novo, enquanto ela, mamãe, trabalhava. E quando ela chegava, a casa estava toda arrumada. E ela chegava já bagunçando tudo, cheia de sacolas, cheia de coisas que a patroa dava para ela. Quando ela saía para trabalhar, eu ficava morrendo de medo de alguma coisa acontecer. Dela ser atropelada, dela passar mal e, Deus me livre e guarde, morrer. Meu Deus, como eu tinha medo de mamãe morrer. Então eu rezava todos os dias e pedia para Papai do Céu para que Deus protegesse a minha mãe. E enquanto eu orava, muitas vezes eu até chorava, pensando que um dia mamãe iria morrer. Ela foi mãe e pai para mim e para o meu irmão. Minha mãe nasceu em 1971, em Minas Gerais. E naquela época não tinha vacina para bicho barbeiro. Então ela foi picada e, consequentemente, teve a doença de Chagas. Hoje em dia, uma doença já extinta do Brasil. Mas isso não era um problema. Ela tinha a vida normal, exceto as manchas roxas que apareciam no corpo dela quando ela ficava nervosa. Isso devido à doença de Chagas. O tempo foi passando. Nós, filhos, fomos crescendo e a cumplicidade e o amor entre eu e minha mãe só aumentava. Nós duas sempre fomos muito amigas e tudo eu contava para ela, inclusive quando eu fui ter a minha primeira relação com meu namorado. Um dia antes, eu cheguei na minha mãe e disse: Mãe, amanhã vai ser o dia. Eu estou um pouco nervosa. Ela ficou doida. Falou que não ia nem conseguir trabalhar e que era melhor eu não ter falado para ela, pois ela ia ficar pensando no meu primeiro dia, na minha primeira vez. Você nem deveria ter falado para mim. Você nem deveria ter falado. Eu estou muito preocupada. Sabe, ela ia ficar o dia todo pensando naquilo que ia acontecer comigo, porque eu e meu namorado já tínhamos decidido. No dia seguinte seria a nossa primeira vez. Mas, ao mesmo tempo que mamãe ficou toda nervosa, isso é cumplicidade entre filha e mãe, porque não é qualquer filha que vai dizer para a mãe que vai ser a primeira vez dela no outro dia. Não é qualquer filha, é que nós duas éramos realmente amigas. E mamãe, então, com tudo aquilo que ela ficou abalada, vamos dizer assim, né, me desejou boa sorte e me deu muita força e conselhos, principalmente que usássemos preservativo. Isso é para que todos percebam o quanto éramos amigas. O tempo passou. Eu me casei e estava tudo indo muito bem. Até que quando um certo dia do ano de 2020, em plena pandemia, minha rainha, minha mãe, foi trabalhar e sofreu um AVC no serviço. A patroa dela me ligou e me avisou que estava levando mamãe para o Hospital São Paulo. E logo liguei para o meu esposo, para o meu marido, e fomos direto para lá. Chegando lá,
Depois de algum tempo esperando, eu entrei no quarto e vi minha mãe ali na maca do hospital, deitada e falando para todo mundo que ela tinha uma neta mestiça. Ela tinha uma neta mestiça. Mesmo tendo sofrido um AVC, ela conseguia falar. E ela dizia: eu tenho uma netinha mestiça. Eu tenho uma neta mestiça. Ela adorava falar para todos que a minha filha era japonesinha, porque eu sou casada com um japonês. Sabe aquela primeira vez? Foi com ele. E a gente depois se casou. Então nós temos uma filha que é mestiça, japonesinha, linda, 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 linda. Eu falava com ela e percebia que ela me procurava na direção errada. Enquanto isso ela ficava falando: eu tenho uma netinha, uma netinha mestiça, ela é linda, ela é mestiça. E eu falava: mãe, ela me procurava na direção errada. Ela procurava aqui, procurava ali, mas eu tô aqui, mãe, aqui, ó, eu aqui, mãe. Ou então me procurava olhando para cima, olhando, mãe, eu tô aqui. E eu com as minhas mãos tentava puxar o rosto dela em minha direção, mas sem chance. Ela não conseguia mexer o rosto, o AVC tinha sido muito forte. Ela conseguia falar, meio enrolado, mas falava. Mas no mais, ela não conseguia se mexer muito. Naquele dia, minha mãe ficou internada. Eu fui para casa sem um diagnóstico preciso sobre a saúde dela. Mas no outro dia, após os exames, eles iriam me dizer com precisão. Quando voltei então, no dia seguinte para a visita, minha mãe não estava na enfermaria. Aí eu fiquei desesperada. Foi quando uma enfermeira veio até a mim e disse que minha mãe estava no centro cirúrgico, pois estava com falhas na memória e precisava ser operada com urgência. Então eu fiquei desesperada, meu Deus. Após a cirurgia eu pude vê-la, e isso já eram umas 22h30, 10h30 da noite. Minha mãe estava em coma induzido. E ficou assim durante uns dias, talvez uns 5, 6, sei lá, não tenho certeza de quantos dias, mas logo ela sofreu outro AVC, e isso dentro do hospital. Ela sofreu um segundo AVC. E com esse novo AVC, os médicos me pediram para reunir a família. E ali eu já sabia que estava perdendo minha mãezinha, minha amiga, acima de tudo. E não demorou muito para eu receber aquela notícia que ninguém quer ouvir. Minha mãe, minha rainha, tinha me deixado. Tinha partido. Mesmo com muita dor, eu decidi doar os órgãos dela, pois sabia que, de certa forma, ela estaria viva e ajudando alguém em algum lugar desse mundo a sobreviver. Eu autorizei todos os órgãos que puderem ser usados, sei lá, estão doados. E agora começa o sobrenatural. Depois de passar por todo o processo de velório, de enterro, eu fui para casa. E me perdoe, Deus, me perdoe, Senhor. Eu já não mais acreditava, eu já não tinha mais fé, eu não acreditava mais em Deus. Como Ele havia permitido que minha mãe, uma pessoa tão boa, partisse, me deixasse. O que eu fiz para merecer isso, Senhor? O que eu fiz para merecer a morte da minha mãe? Eu tanto orei quando menina, tanto rezei e tanto chorei de medo de perder minha mãe. E agora chegou o dia de perdê-la. Foi aí que começou a minha guerra com Deus. Me perdoe, Deus, me perdoe, mas comecei uma verdadeira guerra contra Deus. A partida dela doía tanto em meu coração que eu achei realmente que teria sido um infarto.
Sim, a partida dela doía tanto no meu coração que eu achei que realmente não foi por AVC, foi por infarto, porque doía aqui no meu coração. E nós duas éramos tão ligadas que o que uma sentia, a outra sentia. E como está doendo no meu coração, não foi AVC não, ela morreu de infarto, morreu do coração. Comecei a ficar com crise de ansiedade, de pânico. O meu esposo não podia mais sair de perto de mim, que eu passava mal. Eu só ficava deitada, chorando, não queria fazer mais nada, pois havia perdido o bem mais precioso da minha vida. Passei a viver à base de remédios e comecei a beber. Coisa absurda, eu comecei a beber e beber muito, pois só assim eu aliviava minha dor. Comecei a beber, até hoje eu bebo, mas não igual antes. Mas ainda, infelizmente, bebo. Alguns dias após a partida dela, eu fui dormir e sonhei com ela. E no sonho, eu a abraçava e pedia para ela voltar. E ela, com lágrimas em seus olhos, falava que não podia mais voltar. Não tinha mais jeito dela voltar. Então eu falei: mãe, eu acho que também vou morrer, pois eu sinto muita dor no coração. Eu sinto que vou infartar e vou me encontrar com você aí. E ela, com um lindo sorriso no rosto, me disse: não, minha filha, não vai não, filha. Você precisa viver para cuidar da minha japonesinha. E apontava para minha filha, que no sonho estava brincando. Olha de quem você tem que cuidar. Você não vai sofrer infarto, não. Você não vai morrer, não. Olha, você tem que cuidar da minha japonesinha. Esse foi o meu primeiro sonho, de muitos, com minha mãe. E após esse sonho em particular, aquela dor que eu sentia no peito, no meu coração, assim, como um milagre, parou de doer. Outro sonho: o pai de uma amiga minha de serviço havia sofrido também um AVC e os médicos já haviam desenganado ele. Então a minha mãe veio em sonho e me disse: filha, fala para sua amiga que o pai dela não vai morrer. Não agora. Diz para ela que ele vai ficar de cama, mas não vai morrer agora. Quando eu acordei assim e fui trabalhar, eu não tive coragem de dizer para minha amiga o que eu tinha sonhado, mas comentei com um outro amigo de serviço sobre o meu sonho. 2 dias depois, a minha mãe vem no meu sonho de novo e, como se estivesse brava, ralhando comigo, falou: filha, eu não pedi para você falar para sua amiga que o pai dela não vai morrer. Vai ficar de cama, mas não vai morrer. E então eu tive que falar para minha amiga. E minha amiga, que estava a qualquer momento esperando a morte do pai, ficou assim, sabe, pasma com o que eu falei para ela. E isso realmente aconteceu. O pai dela, que estava desenganado pelos médicos, teve melhoras, voltou para casa, só que acamado, com algumas sequelas, mas não morreu. Nem os médicos não acreditavam no que tinha acontecido, porque ele estava desenganado. Vamos dizer, ele estava nas últimas. Ele se recuperou, voltou para casa, acamado, mas não morreu. Minha amiga disse: poxa, que sonho foi o seu? Que sonho foi o seu? 1 ano depois desse ocorrido, ela veio novamente em sonho e me disse: filha, agora o pai da sua amiga vai falecer. O tempo dele já chegou. Mas dessa vez eu não tive coragem de contar para minha amiga. E de fato, 2 semanas depois que eu sonhei com a minha mãe, me falando da morte do pai da minha amiga, ele de fato faleceu. Mais um sonho. Minha mãe sempre teve manias de guardar dinheiro. Sabe, aquela danada veio em sonho me dizer que tinha R$1.700 guardados. E eu perguntei assim no meu sonho: onde, mamãe? Onde estão R$1.700 guardados?
E ela fez com os braços assim, que não sabia onde estava, que ela tinha esquecido onde tinha guardado, mas que eu procurasse, que ia encontrar, que eu procurasse. Então eu acordei, R$ 1.700 guardados. Fui na casa dela. Poxa, os sonhos são tão reais, então eu fui na casa dela e procurei. E adivinhem, não é que eu encontrei no fundo de uma gaveta, escondido debaixo de algumas coisas, os 1.700? Isso mesmo, R$ 1.700. Algumas coisinhas que ela foi guardando ali, economizando. Hoje em dia, o que me conforta são os sonhos que eu tenho com ela. Certa vez, eu sonhei que dormia e ela estava do meu lado, abraçada comigo. Do nada, acordei e senti a mão dela soltando do meu braço. E senti o cheiro do perfume que ela usava. Mas assim, nitidamente aquele cheiro, e o braço dela soltando o meu braço. Suas mãos soltando o meu braço. Em todos os sonhos, eu tento aproveitar o máximo, a abraçando, a beijando. Engraçado que eu me lembro de tudo, me lembro de todos os sonhos. Depois que a perdi, eu tinha muito paralisia do sono. Sim, paralisia do sono. Cheguei a ter medo de dormir. Foi quando então eu resolvi fazer uma cirurgia espiritual para amenizar meu sono, para eu parar de ter aquelas paralisias do sono. Chegando lá, todos estavam sentados no centro. E quando o espírito veio até mim, começou a falar. Eu me senti mal e veio uma vontade louca, acreditem, de rir. A minha boca não parava. Eu tentava controlar para não rir, mas era inútil. Eu comecei a rir. O espírito começou a falar. Eu me senti mal e passei a ter uma vontade louca de rir. Eu ria, eu queria me controlar, mas não conseguia, era inútil. E comecei a sentir uma queimação nas costas, como se estivesse pegando fogo. Foi horrível, uma sensação de fogo nas costas e outra necessidade de rir. E o espírito, conversando comigo. Eu senti que o meu corpo, de repente, ficou todo dormente. E alguém ali, alguma coisa ali, tentando se apossar do meu corpo, tentando se apossar de mim. Então vieram algumas pessoas e começaram a rezar em minha volta. Quando então eu voltei assim. Mas me lembro de tudo o que eu passei naquele momento, de tudo o que eu senti. Antes de eu perder minha mãe, não acontecia nada disso. Eu não tinha sonhos reveladores, nem intuições fortes. Agora, ela sempre vem em sonho e me fala sempre alguma coisa. Outra vez eu sonhei que ela estava num campo e ela vinha ao meu encontro. Atrás do meu pescoço tinha como se fosse uma corrente de prata me ligando ao meu corpo, quer dizer, eu no sonho ligado por aquela corrente de prata ao meu corpo, que estava ali deitado na cama. E eu já fui logo abraçando minha mãe e ela me disse: filha, eu vim te buscar. Filha, eu vim te buscar. E eu naquele momento fiquei com medo e perguntei: então eu vou morrer? Então eu vou morrer, mamãe? Nesse momento ela se assustou com eu perguntando a ela se ia morrer e começou a me empurrar, dizendo assim com voz desesperada: vai embora daqui, vai. E nessa hora eu acordei assustada e já logo sentando na cama, assim na beirada da cama eu sentei. E depois desse sonho eu fiquei em estado de choque e com pânico, pois eu morro de medo de morrer, E aí ficou como se fosse uma sentença. Aí começou o meu tormento com psicólogos, com um psiquiatra, e na época fui diagnosticada com um transtorno compulsivo obsessivo.
Então tive outro sonho, mas nesse sonho eu não via a minha mãe, e sim uns bons amigos da minha mãe que também já haviam falecido, e eles pareciam anjos com asas. Então eu perguntei para eles: eu vou morrer? Quando eu vou morrer? E um deles me respondeu: você não vai morrer agora. Você só vai morrer quando estiver com 64 anos. No sonho, eles já estavam indo embora, já estavam de partida, quando eu gritei: me dá mais 2 anos, por favor. Mais 2 anos, por favor, me dá mais 2 anos. E aquele anjo então se voltou a mim, rindo, me concedeu mais 2 anos. E foi assim que a minha ansiedade foi passando. Mas acho que vou morrer então aos 66 anos. Porque para mim tá ótimo morrer com essa idade, 66 anos. Mas de verdade eu não queria morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu não queria ter essa data assim, saber que naquele ano eu vou morrer quando eu fizer 66, porque ele me deu mais 2 anos. Ainda tomo remédios controlados. Porém, já me conforta bastante o fato de que vou viver por pelo menos mais 40 anos. Não sei o que acontece comigo, mas acho que minha mãe não me abandonou nem mesmo depois de morrer. Nem mesmo depois de morta. Então eu pergunto a vocês que acompanham essa minha história aqui no canal YouTube do Eli Correia. São milhões de pessoas. Eu pergunto: o que vocês acham que eu tenho? Mediunidade? Seria uma ligação muito grande com a minha mãe em vida e depois da morte? Já tem 3 anos que ela morreu, que ela se foi. E desde então, vem em sonho pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. E o que eu contei nessa carta são alguns sonhos. Eu tive muitos outros, mas não assim reveladores como esses que eu relatei. E a gente nesses sonhos se abraça muito, se abraça demais, sabe? A gente se beija. O que é que eu tenho? O que é isso? O que pode ser isso? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. Talvez muitos espíritas, muitas pessoas tenham ligação com o além, possam me responder. O que são essas manifestações de minha mãe em minha vida? E o fato de que quando eu chegar aos 66 anos, eu possa morrer. Ainda faltam muitos anos para eu chegar aos 66, mas de qualquer maneira me atormenta essa ideia. E quando eu estiver me aproximando dos 66, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou viver com essa sentença de morte sobre mim? Essa é a minha história. História que a vida, ou o além-vida, está escrevendo. Que saudade de você! A paralisia do sono e suas trágicas revelações. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.